Fala aí, eu sou o Danilo do Responde Aí. Vamos ter um papo sobre máquinas térmicas. Então, o que é uma máquina térmica? Máquina térmica é tudo aquilo que pega calor e transforma em trabalho. Então, são ciclos termodinâmicos que vão pegar calor, seja da queima do carvão, ou seja da queima do petróleo, alguma coisa do gênero, e vão transformar em um trabalho útil. Então, ó, esse é o esquema de uma máquina. A gente tem uma fonte quente, que vai ser o carvão, o petróleo, que vai gerar um calor, que a gente vai chamar de calor da fonte quente, calor quente, que vai ceder essa energia para a máquina, e essa máquina vai transformar esse calor quente em trabalho, para movimento, para qualquer coisa. Só que nenhuma máquina funciona sem perdas. Então a gente vai ter uma perda, que a gente vai chamar de calor frio, para fontes que estejam mais frias do que a máquina. Então, para a atmosfera, para a água. Então, se a gente pegar o calor quente, que é gerado pelo combustível na minha máquina, ele vai ser transformado em trabalho e também vamos ter perdas, calor frio. Calor quente é igual ao trabalho mais o calor frio. Mas quão mais eficiente é essa máquina? Ela é mais eficiente quanto mais trabalho a gente produzir em relação ao mesmo calor quente inicial. Então a gente define o rendimento ou eficiência de uma máquina como o trabalho realizado sobre o calor que foi inserido nela inicialmente. Ou então, 1 menos o calor das perdas, o calor frio, sobre o calor quente. Então aqui um exemplo de máquina térmica. Como é que funciona uma máquina térmica? Aqui a gente tem uma fonte de calor, que tem um carvão queimando, ele vai evaporar uma água que está logo acima, e essa evaporação da água vai gerar gás, e esse gás vai fazer força, vai aumentar a pressão aqui, vai empurrar o pistão para lá. Empurra o pistão para lá, a roda gira. Mas tem um pulo do gato aqui, vocês podem reparar que tem um escape para gás. Então toda vez que o pistão está aqui e ele passa para cá, o gás consegue vazar para cá, a pressão diminui e o pistão consegue voltar. No que ele volta, a pressão empurra para lá, o gás vaza, ele volta e ele fica fazendo isso. Claro que quanto mais ele consegue girar essa roda, maior é o trabalho produzido, maior a eficiência. O calor quente é o calor gerado pelo carvão, aqui no caso, e o calor frio vão ser as perdas que ele vai ter, tanto pelas paredes do nosso forno, quanto pelo escape de gás aqui. Mas e se a gente tiver agora um refrigerador térmico? O refrigerador ele vai fazer o trabalho contrário da máquina. Então ele vai receber trabalho, seja da forma elétrica, seja um trabalho mecânico, e através desse trabalho ele vai fazer com que a fonte fria perca calor. Ele vai tirar calor da fonte fria, ou seja, vai deixar um lugar que já esteja frio mais frio. E por compensação de energia, por conservação de energia, esse trabalho mais esse calor frio tem que ser liberado em algum lugar, esse calor quente. Então na geladeira, é aquela parte metálica de trás da geladeira, vai liberar todo esse calor quente, que entra trabalho na forma elétrica e calor frio é tirado de dentro da nossa geladeira. Então, da mesma forma, o trabalho que a gente vai inserir no refrigerador térmico é igual ao calor quente que vai ser liberado lá na parte de trás da geladeira, menos o calor frio que está sendo tirado de dentro da geladeira para resfriá-la. Só que no refrigerador térmico a gente não usa a eficiência daquela forma como a gente tinha definido antes. A gente usa o coeficiente de desempenho. Um refrigerador é tão eficiente quanto mais calor ele tirar da fonte fria em relação ao trabalho inicial que você colocou. Então aqui um exemplo de um refrigerador térmico, que pode ser tanto a sua geladeira quanto o seu ar-condicionado. A gente vai ter um gás aqui dentro dessa tubulação, e aqui a gente tem um compressor. Esse compressor ele vai receber trabalho elétrico da tomada. Esse compressor ele vai começar a aumentar a pressão aqui, e essa válvula vai fechar o gás nessa região externa. A pressão aqui vai ficar tão alta, que aquele gás vai se liquefazer. Quando um gás vira líquido, ele libera calor. Então a gente vai ter o nosso calor quente sendo liberado. A parte de trás da geladeira ficando quente, a parte de trás do ar-condicionado ficando quente. Só que quando a gente abre a válvula, esse líquido que está com uma alta pressão, ele diminui a pressão, ele começa a se espalhar por aqui,
ele aumenta o volume, a pressão vai diminuir. No que a pressão diminui, aquele líquido volta a ser gás. No que ele volta a ser gás, ele absorve calor do ambiente. Então o calor vai ser absorvido pelo líquido e a gente tem o calor frio sendo absorvido pelo líquido. A gente forma gás e vai repetindo esse ciclo. O gás virando líquido, líquido virando gás. Aqui liberando calor, aqui absorvendo calor e sempre absorvendo calor, absorvendo trabalho pela energia elétrica do compressor. Esse refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele retirar da parte de dentro em relação ao trabalho inicial colocado lá dentro. Certo? Então agora, para fechar, lembrando, a gente tem uma máquina térmica quando a gente insere calor de um carvão ou de petróleo e sai trabalho. Só que a gente sempre tem perdas, então sempre vai ter um calor frio sendo liberado. Então calor quente vai ser o trabalho mais o calor frio. E a eficiência dessa máquina é o trabalho gerado sobre o calor inicial que a gente bota lá dentro, o calor quente. Ou então 1 menos o calor frio sobre o calor quente. Sempre o módulo, porque o calor frio vai ser negativo. E a gente tem um refrigerador térmico que vai ser o contrário. A gente insere calor de modo que o calor frio, em vez de sair, ele entre. Então a gente tira de uma região fria, a gente tira mais calor, para ela ficar mais fria ainda. E claro que a gente tem que liberar esse calor quente em algum lugar. Então o trabalho vai ser o calor quente menos o calor frio. E o refrigerador é mais eficiente quanto mais calor ele tira da região fria em relação ao trabalho inicial colocado. Esse vídeo te ajudou? Então responde aí. Um abraço e até a próxima.